vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um conteúdo feito especialmente com todo carinho, tanto para você quanto para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno e você é muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Eu quero te informar que em todos os quadros que você vai assistir aqui, você vai poder conhecer melhor a doutrina bíblica com uma linguagem que será direcionada para todas as idades. Desde que Deus fez o homem, ofereceu-lhe a oportunidade de viver algo tão maravilhoso que não podemos sequer dimensionar em nossa limitada concepção de eternidade. Mas esse homem preferiu desprezar essa bênção em troca de valores e prazeres desta vida. Ou mesmo preferiu escolher as filosofias geradas em sua própria mente para substituir aquilo que Deus, em sua infinita sabedoria e grandeza, tem para lhe ensinar. Na medida em que o homem se afasta de Deus e entra pelos seus próprios caminhos, ele se torna cada vez mais insensível ao convite para a salvação e para a vida eterna, e cria argumentos para tentar justificar essa loucura, até o ponto de se comprometer completamente com o mundo e com os juízos previstos na Palavra de Deus. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira para conversarmos sobre as parábolas proferidas pelo Senhor Jesus, as recusas do homem ao convite de Deus e a recompensa para aquele que faz a melhor escolha. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Becali falará sobre a dependência digital e o uso problemático das mídias interativas. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar como tocar um instrumento de percussão chamado clave. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Eveline Ataídes abordará o tema As Desculpas desta Última Hora. Agora você fica com o quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim. É sempre importante você entender o seguinte: nós vivemos uma experiência nesta obra da direção do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo como a doutrina, como a linha, a sequência doutrinária. E o quadro Lições do Manaim, ele reflete isso, uma vez que a gente trata sempre aqui, você que está acostumado a assistir o programa, você sabe disso, a gente sempre trata do assunto da Escola Bíblica Dominical, abordando alguns aspectos, reforçando outros, ampliando alguma coisa aqui numa conversa, num bate-papo, no nosso estúdio, aqui no Lições do Manaim. E agora, para essa edição, está comigo aqui hoje o pastor Daniel Moreira. Daniel, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor a todos queridos. O Sérgio hoje não pôde vir,
né, como eventualmente pode acontecer por outras demandas e responsabilidades até, mas fica o nosso abraço ao pastor Sérgio e a gente segue daqui então, nós dois, para a gente conversar um pouco sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre o tema de hoje do Lições do Manaim. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse QR Code que está aparecendo aí na tela e que você pode utilizá-lo para enviar para nós uma participação, para você interagir com a gente. É sempre muito bom, né, Daniel? A gente sempre recebe, lê e assim, é maravilhoso como a gente vê a resposta. É importante porque a gente também tem uma noção, né? Como é que você pode mensurar se o programa está alcançando o objetivo, Muito bom, se isso. não está. E além da alegria que a gente tem de receber, né? Essa participação, esses comentários. Exatamente, os irmãos estão alcançando, né, aquilo, da maneira como nós estamos abordando. Muito bem, como é que funciona? É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, vai ser redirecionado para o WhatsApp, você já sabe disso, e ali você vai mandar uma mensagem, que pode ser por texto ou através de um rápido vídeo, falando sobre a importância do programa para você, para sua família. Nós estamos tendo uma situação interessante, é que grupos dentro da igreja, né, às vezes grupos de pessoas dentro da igreja que assistem o programa, não perdem, e conversam entre si, falam, olha que coisa interessante, aquilo que foi trazido e tal. Então você pode falar também a importância para você, para o seu grupo da igreja, para a igreja que você faz parte do programa. E nós vamos trazer aqui algumas participações para você ver como funciona. Tá? Eu vou trazer duas na forma de texto, de irmãos que escreveram, e 2 vídeos que foram enviados no mesmo número do WhatsApp. Vamos ler aqui a mensagem enviada lá de Salvador, na Bahia. Salvador, a nossa irmã Milena Assis. Veja o que ela diz. É a primeira vez que envio participação a respeito do programa. Obrigado, Milena, pela sua participação. Foi para mim uma experiência de oração, pois estava pedindo a Deus uma direção para a minha vida espiritual quando recebi no meu celular a notificação sobre o programa. Assisti e recebi a bênção que eu precisava. Maravilha, né? É interessante que ela falou que recebeu no celular a notificação do programa. Você sabe como é que você pode ser notificado? Você vai lá no nosso canal, pelo seu celular, no canal da Igreja Cristã Maranata, você ativa o sininho. Então, toda vez que você ativar o sininho, ou quando você ativar o sininho, toda vez que nós tivermos um conteúdo novo, você vai receber um aviso no seu celular de que há um conteúdo novo disponível lá no nosso canal no YouTube, dentre eles, o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Uma outra mensagem que foi enviada agora é de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, por Regineide Lima. E a irmã diz o seguinte: sou grata a Deus por me dar a oportunidade de ouvir a palavra revelada. Algumas vezes fico com dúvidas sobre as respostas, porém fico maravilhada como o Senhor me responde nas interações entre os irmãos. Aqui, Daniel, é uma associação da experiência na igreja, né, com aquilo que o programa também traz. E essa interação que ela está falando é isso aqui. Isso. É os comentários que virão no final do programa também. Isso ajuda. Essas participações foi para ela, tem até resposta, né, de situações, de coisas que ela estava em dúvida, né? Estava em dúvida, né? Bom, agora, Daniel, nós vamos trazer aqui 2 vídeos. Né? Um vem de 2 irmãs nossas. Nossa irmã Marta e a nossa irmã Mariana, com um detalhe. A irmã Mariana tem 93 anos de idade, assiste o programa, ela vai falar. Elas são de Taguatinga Sul, no Distrito Federal. E, na sequência, logo após o vídeo da irmã Marta e da irmã Mariana, também a nossa irmã Rose, de Xanxerê, Santa Catarina. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O meu nome é Marta e eu sou ovelha do pastor Laudaí Júnior, da QSD Taguatinga Sul DF, e esta é minha mãe, irmã Mariana, 93 anos, e a nossa experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido maravilhoso, gratificante, desde os primeiros programas, e todo final de semana, né, toda sexta-feira, a gente costuma dizer que é um mini seminário para nós. Não é, mãe? Para mim tem sido uma bênção edificante poder ouvir as palavras de Deus anunciando o Evangelho. Estou muito feliz em na minha casa poder assistir esse programa. Estou alegre. Amém? A paz do Senhor, irmãos.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu me chamo Rose, eu pertenço à Igreja Cristã Maranata de Xanxerê, Santa Catarina, do Ministério do Pastor Márcio Braz. Estou passando aqui para falar um pouquinho do programa Evangelho Eterno, deste programa que tem ajudado a edificar as nossas vidas, nos preparando para o momento que estamos vivendo, o momento do breve, e ainda ajudando a reforçar o ensino da escola bíblica. A paz do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né Daniel? Que bênção. Extraordinário esse vídeo, né? Essa irmã Mariana, Mariana, né? 93 anos, não é? Inclusive, desde o início do programa, que ela é uma telespectadora assídua, né? Um abraço especial. Irmã Mariana, Deus abençoe. Um abraço. Tá aí, você quer participar também? Quem sabe na próxima semana vai ser a sua mensagem que vai ser lida aqui. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você já sabe todo o procedimento. Bom, a gente vai entrar agora então no tema que nós estamos abordando nessas edições do Lições do Manaim. Você já percebeu que a própria Escola Bíblica Dominical ela trabalha numa sequência. Há uma sequência didática, uma sequência profética, há uma sequência de assuntos, de ensinos, para que a gente vá construindo, né, o entendimento acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazendo. O Senhor está à frente, o Espírito Santo de Deus está marcando o ritmo da obra e nós vamos acompanhando, né, passo a passo essa sequência profética que nós estamos vivendo. E o momento que nós estamos estudando, dentro das parábolas do Senhor Jesus, e sempre voltando ao livro de Cantares, né, para fazer uma associação, é um momento de entendermos o tempo profético e o convite que o Senhor tem feito para que a igreja fiel esteja preparada e como a igreja infiel tem estado desatenta a esse convite. Eu vou ler um texto na palavra do Senhor, Daniel, para que a gente possa, que você possa introduzir esse assunto, que está em Jeremias capítulo 21, verso 8, que diz assim: A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Como é que a gente pode, a partir desse texto, situar os irmãos nesse momento profético, naquilo que o Espírito Santo de Deus está nos trazendo como informação? Bem, queridos, não só nesse texto, Josias, mas em outros textos da palavra, fica bem claro que só existem dois caminhos. O caminho da verdade ou o caminho da mentira, o caminho da vida ou o caminho da morte. A oportunidade ainda existe porque nós estamos na chamada dispensação da graça. Mas em breve, a chance, a oportunidade irá se encerrar com o arrebatamento da igreja. Então, está diante de nós, do homem, de todos nós, como diz o profeta, né? O caminho da vida e o caminho da morte. Não é o caminho da religião, é o caminho da vida. Quem é a vida? É Jesus. Jesus é a vida eterna. Uhum. E a morte, o caminho da morte, é o caminho do homem sem Jesus, que negou o convite, que rejeitou o convite. E você falou, Daniel, essa expressão do tempo, quer dizer, nós estamos... esses dois caminhos ainda estão disponíveis para que o homem possa escolher entre eles, né? Possa optar por viver um ou outro, porque É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Porque há um prazo para isso, né? Um prazo profético, vamos assim dizer, para isso, que é, por exemplo, que está escrito em Isaías capítulo 55, verso 6, e que é importante para as pessoas refletirem, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É muito interessante esse texto e a aplicação profética dele para esse momento que nós estamos vivendo. Exatamente, é um conselho, né, Josias? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então ainda há tempo do homem buscar, e a palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus falou, né? Batei e abri-se-vos-á. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O que pede, recebe, e o que busca, acha. Então, ainda há tempo do homem buscar e achar o Senhor, porque ele não está longe.
Ele está perto. É. Nós é que nos afastamos dele É muitas o homem vezes. que se afasta. Você disse isso com muita propriedade, quer dizer, ele está perto, ele está acessível, né? Agora, o ainda se pode achar, É ele, esse tempo, né? ele nos deve remeter a uma reflexão, todas as pessoas, a uma reflexão, em função de quanto tempo ainda se pode achar. Quanto tempo ele ainda está perto? Existem 2 eventos possíveis na vida de qualquer um de nós nesse momento profético que nós estamos vivendo. Ou a nossa partida, e aí depois disso não se poderá mais achar, ou o arrebatamento da igreja e também depois disso não se pode achar. Então é necessário que de fato o homem reflita sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente está diante aqui do seguinte, há uma bênção, há um projeto, há algo maravilhoso que Deus está ofertando e isso está sendo pregado, por exemplo, aqui no programa, né? Nos cultos, nos seminários no Manaim, nas nossas igrejas. Esta salvação, esse alcance do Senhor está sendo pregado. Agora, nós vamos ver aqui como muitas pessoas se posicionam diante dessa mensagem que está sendo pregada, Daniel. Lucas capítulo 14, versos 18 a 20, esse texto da Bíblia traz parte de uma parábola que o Senhor Jesus proferiu e que fala sobre um convite para uma grande festa. Diz o seguinte: e todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. A palavra escusado é desculpado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Daniel, essas escusas, esses pedidos de desculpa, esses argumentos que foram utilizados aqui por essas pessoas que foram convidadas para essa grande festa, essa grande ceia, elas têm uma aplicação profética, né? Elas nos dão a entender, do ponto de vista profético, pela revelação do Espírito Santo, quais os argumentos do homem hoje para recusar ao convite do Senhor para viver a eternidade com Ele. O que você pode abordar e trazer nesse sentido? É importante frisar um detalhe, achei interessante o texto, porque eles foram, a resposta foi educada, né? Me desculpe, me perdoe. Mas, na verdade, Josias, foi um grande insulto. É um desprezo. Essa mudança de planos, Uhum. essa desculpa, porque é o seguinte, eu queria só relatar assim como é que era naquele tempo lá em Israel, que o pastor Gedeuti até frisou na escola bíblica que essa parábola é para a igreja, Uhum. não é para o mundo. Você se lembra que ele Lembro. frisou muito isso? Por que ele frisou isso? Porque essas desculpas aí foi no dia do banquete. Porque todos esses convidados, Josias, já tinham confirmado a presença. Porque naquela época, o dono o pai de família, o dono da casa, ele tinha o seu servo de confiança. Tudo é profético, observe. Uhum. Então ele fazia a lista de convidados e o seu servo ia em cada casa. Vai haver um banquete, uma ceia, há um convite. Posso confirmar sua presença? Pode. Todos estes que na última hora mudaram de planos, deram desculpa, já tinham confirmado a presença. Por isso que a parábola é para a igreja. Essa desculpa, porque naquela época você só marcava o dia. Uhum. Aqui hoje você recebe um convite, eu recebo, todos nós recebemos, tem lá o dia e a hora do banquete ou da festa. Mas naquela época não. Naquela época só marcava-se o dia. Quando estava próximo, quando tudo estava pronto, o dono, o pai de família, enviava o seu servo de novo. Pode avisar os convidados que já confirmaram a presença que o banquete está pronto. Ele precisava saber antes, a quantidade de convidados que aceitaram o convite para preparar o banquete, para preparar o alimento,
para matar o cordeiro, para assar o cordeiro no fogo, para colocar o pão na mesa, para colocar a água, para colocar o vinho, preparar o banquete. Então foi um grande insulto para ele, para o pai, para o dono da festa, o dono do banquete, o pai de família, essa negativa, porque eles já tinham confirmado. Você está entendendo? Eles já tinham confirmado que iriam e na última hora mudaram os planos. Por isso que a parábola é para a igreja. Quantos já aceitaram, Josias, o convite da salvação um dia e agora, na hora do arrebatamento, na hora do banquete da festa, eles estão trocando esta festa. O momento chegou, esse servo de confiança que nós sabemos que é o Espírito Santo, está avisando, chegou a hora da festa. Não, eu agradeço. Eu vou declinar. Vou declinar do convite, mas eu tenho outra coisa. Eu tenho uma coisa que eu considero melhor do que... Isso é um insulto, como foi um insulto ao pai de família na parábola, é um insulto a Deus Pai. Esse detalhe importante, que muitas pessoas às vezes não sabem desse detalhe, que eles já tinham confirmado o convite. Eles já tinham aceitado. Eles queriam ir. Na última hora, mudaram de planos. É isso mesmo. É interessante, Daniel, que isso que você acabou de falar, pessoas que queriam participar, pessoas que estavam no primeiro momento, mas nessa última hora tomam essa decisão. Eu vou ler um texto aqui, está em Lucas 14, 24, Lucas capítulo 14, verso 24, que diz o seguinte: porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Então, a palavra do Senhor em relação a essa decisão, a essa escolha, na hora da festa, ela é um juízo definitivo. Exatamente. Observe, Josias, que eu até ouvi várias sugestões de mensagens para domingo à noite e eu optei por esse texto. Ainda há lugar. Uhum. Não é? E eu falei sobre o processo da rejeição. Comprei um campo, importa aí ver. Primeiro verbo, ver. Comprei 5 juntas de bois, importa experimentar. Casei. Esse é o processo da rejeição. O homem vê alguma coisa que o atrai, que o desvia do projeto. Aí ele resolve experimentar. E depois ele se une. Ele se une ao projeto, ou religioso, ou materialista, ou cultural, seja o que for, e nega o espiritual. É o processo da rejeição. E outra coisa interessante, se você observar, que eu chamei, que o pai de família fala com seu servo, ia pelas ruas e valados, trazia os pobres, os mancos, os aleijados e os cegos. Que eu chamei os novos convidados, quando eu preguei, os novos convidados. Na escala, vamos falar assim, naquela época havia muita discriminação, você sabe disso? Sim. Principalmente, a mulher também era muito discriminada, era cultural. As pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência física, até por uma questão de desenvolvimento de trabalho, então, dificuldades. Na hierarquia da sociedade, né, da época, os pobres, os mancos, os aleijados, os cegos, nunca seriam convidados para um banquete. Mas aí se revela, na minha leitura, a graça de Deus, porque nós estamos no aspecto espiritual, no aspecto profético. Então, quando o pai de família fala assim, chama os pobres, primeiro que ele cita é os pobres, eu fiquei pensando, mas por que os pobres? Nada para mim, José, por acaso na Bíblia. Por que os pobres? Porque ele vai chamar os novos convidados, se opõe totalmente aos primeiros. Em que sentido? Comprei um campo, comprei 5 juntos de bois. Chama os pobres. Importa em ver. Chama o cego. Que coisa. Casei. Chama os mancos e aleijados, porque dificilmente se casavam naquela época. Eu achei interessante esses detalhes que o senhor nos mostrou, né? E vi, preguei, enxergo nisso a graça de Deus. O homem prefere trocar os valores celestiais, espirituais, pelos valores
né, desta vida, materiais que ele vê, ele experimenta, e acaba se unindo àquilo, né, casar, entre aspas, com aquilo, mas a oportunidade se abre, né, para aqueles que são pobres e necessitados. Glória a Jesus, que somos nós. Exatamente. Vamos ler mais um texto? Mateus capítulo 10, verso 33 diz assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Exatamente. Completa, né, Daniel? Completa. Completa isso que nós vemos aqui. Bom, estamos falando de escolha. Da escolha do livre-arbítrio, para usar uma expressão que você chamou a atenção. Porque nós somos escolhidos por Deus, Ele nos faz o chamado, nós passamos a viver na direção do Espírito Santo, que é a igreja, para quem é essa palavra, e agora nessa caminhada nós temos que fazer a escolha de permanecer ou não na direção do Espírito Santo. E quando a gente fala de escolha, a gente fala do alcance, da compreensão daquilo que Deus está fazendo por nós. O que essas pessoas que rejeitaram o convite fizeram? Elas entenderam, elas desprezaram a festa em função de outra coisa que julgaram ser melhor. Então o homem ele pode perder esse discernimento e chegar nesse ponto. E tem uma passagem bíblica que fala de um chamado e de uma escolha, que também foi abordado na EBD, que nós vamos ler um trecho aqui. Está em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 19 e 20, que diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, outro trecho, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. Você pode situar os nossos irmãos nesse episódio e explicar o que aconteceu? Eu até considero, sabe, Josias, quando eu comparo ali Eliseu com esse outro convidado, que Eliseu tinha 12 juntas. Uhum. O outro tinha 5 juntas. Né? Então, vamos fazer assim uma comparação aqui, né? Um paralelo. Eliseu era muito ocupado. As pessoas são muito ocupadas hoje. É 12 juntas de bois, é 12 meses no ano, né, Josias? Cada mês é um problema, cada mês é uma situação, cada mês é uma dificuldade, cada mês é uma novidade, as preocupações se acumulam, não é? Mas Eliseu tomou a decisão totalmente diferente, o inverso desses convidados que rejeitaram. Ele aceitou o convite, né? Se desligou, se desprendeu, né, das 12 juntas de bois, né, e recebeu a maior bênção, que foi a porção dobrada do Espírito Santo. Glória a Deus. A gente vê essa sequência na vida de Eliseu de maneira notável, marcante, né? Tanto é que ele faz o dobro de milagres de Elias. Ele, de fato, ele entendeu num gesto, quando Elias coloca sobre ele a sua capa, num gesto ele entendeu a grandeza do chamado, a importância do chamado, o valor da bênção, a ponto de trocar tudo pela bênção. Se a gente for fazer assim um link, né, assim, uma comparação, paralelo, né? O lançar a capa de Elias é o convite. Uhum. Né? Você quer a capa? Você quer estar debaixo dessa capa? Você quer a bênção? Você quer estar debaixo da bênção? Né? Então aceita o convite. Que coisa maravilhosa. Vamos ver o resultado na vida de Eliseu? 2 Reis, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Que maravilha, né? Que bênção, né? Então o que vem do Senhor vem além daquilo que a gente possa entender. E junta, né, Josias? É 2, né? Uhum. É poder dobrado. Você vê, para vencer esse poder dobrado do materialismo, esse consórcio que o pastor Geduti falou na EBD,
da carne do adversário é só a porção dobrada do Espírito Santo. Glória a Jesus. E eu quero chamar a atenção para um detalhe nessa passagem de Elias e Eliseu, Daniel, que diz tudo acerca, ou que resume aquilo que nós estamos abordando aqui, a preocupação no sentido do cuidado que nós precisamos ter hoje. É que a palavra, a resposta de Elias para Eliseu, para que ele alcançasse a bênção, a única condição que foi colocada para ele foi: se me vires. Então você imagina se Eliseu resolvesse parar para amarrar a sandália e Elias fosse tomado. Ele perdia a bênção. Então é um momento que a igreja tem que estar 100% atenta, vigilante, para que na hora da bênção ele não perca. São detalhes. São detalhes que são maravilhosos na palavra. São detalhes proféticos, né? Glória a Jesus. Mistérios, né? Mistérios que estão colocados, um tesouro que estava escondido no campo que o Senhor abre para nós. Bom, Daniel, a gente está chegando ao final desse momento. Tem certeza? Rapaz, já estamos aqui. Que isso? Já estamos aqui, próximo ao encerramento. A gente tem que repetir isso porque é muito bom, né? Esse relógio seu dá mais rápido que o meu, Jesus. Vamos lá. Aquela palavra para os nossos irmãos que estão nos assistindo, Amém. aplicando isso que nós tratamos aqui à vida dos irmãos. Amados, as moradas celestiais estão prontas. Coral de anjos aguarda a igreja. Não haverá outra oportunidade para aqueles que não abrirem a porta do seu coração enquanto o Senhor está batendo. Mas hoje, agora, ainda é tempo de se render ao Senhor, se livrar, entre aspas, das juntas de bois, isto é, daquilo que impede o projeto de salvação na sua vida. Porque o desejo do Senhor é que todos nós aceitemos e confirmemos o aceite deste convite para a grande ceia, a ceia do Cordeiro. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Bom, olha só, no início do programa, no início do quadro, a gente mostrou um QR Code que é para você interagir conosco falando sobre a importância desse trabalho. Agora, nessa parte do quadro, já no final, a gente coloca um outro QR Code. E agora é para você nos ajudar a fazer o quadro na semana que vem. De que maneira? O QR Code está aí na tela, você aponta o seu celular, a câmera do seu celular para ele, e você vai ser redirecionado para o WhatsApp agora com uma questão que está proposta lá. Você lê aquela questão, estuda e responde. Não demore, não deixe mais para o final da semana, não. Responde mais rápido, né? O programa está indo hoje para o ar, você já pode responder hoje à noite, amanhã. Por quê? Porque a questão, ela está vinculada à Escola Bíblica Dominical, né, que a gente vai, o que você assistiu. Então, vai ajudar. E além do que, Josias, essa participação, respondendo essa questão, nos ajuda a fazer a pauta do programa. A pauta do programa, exatamente. Então, é um trabalho de interação. Isso. Na verdade, os irmãos comentam isso, Daniel. É uma conversa que a gente tem, nós aqui e os irmãos em casa, né, onde todos participamos e você conversa com a gente através da interação. Isso é muito importante. Então, nós vamos trazer aqui 2 comentários que foram enviados para o programa de hoje, o assunto que nós abordamos no programa de hoje. O primeiro comentário vem da Zâmbia. Zâmbia, que é um país africano, da cidade de Lusaka, do nosso irmão Paulo Barbosa Rodrigues, capital da Zâmbia, Lusaka. Ele diz o seguinte, nosso irmão Paulo Rodrigues Barbosa, ele diz o seguinte: o pai de família indignou-se com os convidados que recusaram seu convite, dizendo que nenhum deles provaria a sua ceia. Em cada uma das desculpas, ainda existia a possibilidade de arrependimento, mas ao final, quando o homem rejeita definitivamente, o juízo é de não poder assentar-se à mesa da grande ceia, ou seja, não terá direito à salvação. Então, nosso irmão lá da Zâmbia
que escreveu aqui, você está vendo o alcance que esse programa glória tem. a Deus, né? Por alcance. E é uma bênção vermos que vivemos o mesmo espírito, a mesma direção. E ele resumiu bem, né? E resumiu muito bem. Glória a Jesus. Agora, de Brasília, Distrito Federal, nosso irmão Veríssimo Nunes mandou o seguinte comentário. O Senhor tem enviado os seus servos a proclamarem o convite para a grande salvação, mas muitos têm rejeitado, pois seus interesses são voltados somente para o material. O Pai, então, se volta para os necessitados, revelando sua maravilhosa graça. Foi aquilo que você colocou, né, Daniel? Aquele que muitos estão rejeitando, mas os novos convidados são os necessitados. Somos nós, somos necessitados. Muito bem, então, tá aí. Você pode entrar através do QR Code, vai saber qual o tema do próximo programa, pode nos responder, se é do Brasil, do exterior, tá aí, pode participar com a gente, será uma alegria receber o seu comentário, amém? Daniel, chegamos ao final, mais uma vez, glória a Jesus por essa oportunidade que o Espírito Santo de Deus nos dá de abordar as coisas do Senhor aqui, amém. Os negócios do Pai. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos queridos. Amém. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem avaliado um problema na criação das crianças e adolescentes, e que tem sido objeto de análise e orientação aqui no programa por parte das nossas especialistas em educação. Hoje, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Becali vai nos trazer mais informações sobre o tema A Dependência Digital e o uso problemático das mídias interativas. Cumprimentamos a você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. No episódio anterior, terminamos dizendo que a nossa recomendação para o uso das telas é com moderação, supervisão e seleção espiritual. Se você não assistiu, propomos que acesse a playlist do Grupo de Trabalho Organização e Método no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e assista lá. Também já temos mais de 90 vídeos publicados e você pode pesquisar, assistir a sequência, onde são tratados diversos temas que relacionam os conhecimentos bíblicos, que são a nossa principal referência de fé e de prática, com os conhecimentos das ciências humanas e sociais importantes para a educação de nossos filhos. Se vivemos na era digital e precisamos aprender a construir uma relação saudável com as telas, em episódios anteriores já conversamos sobre as recomendações do tempo de tela dado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Lembrando que quanto menos telas, mais saúde, mais afeto entre a família. Então hoje vamos continuar tratando do primeiro problema listado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a dependência digital e o uso problemático das mídias interativas. É verdade que todos nós queremos filhos autônomos e emocionalmente desenvolvidos. Só que para isso precisamos nos esforçar, porque educar dá trabalho, demanda tempo e atenção. E desenvolvimento emocional nosso também, apesar de não termos uma receita pronta, porque cada família é única, temos a certeza de que você nunca se arrependerá de tornar seu filho, sua família, prioridade da sua vida. É certo que muitos de nós, pais e mães, trabalhamos o dia todo fora de casa e, consequentemente, no horário que os nossos filhos não estão na escola, eles ficam com a cuidadora ou com a avó. E nesses casos, como supervisionar o uso das telas? Um relato que ouvimos no seminário Unidos em Família, que tivemos no Maranhão no mês de janeiro, foi de um pai que nos procurou muito aflito pelo uso excessivo que seus filhos têm feito das telas. Durante o dia, eles ficam com a cuidadora. E muitas vezes, para dar conta das atividades domésticas, as cuidadoras, de modo geral, seja uma pessoa próxima da família como a avó ou uma outra pessoa, tendem a deixar as crianças e os adolescentes na tela o tempo que eles desejarem. E por que elas deixam? Ao perceber que a criança fica quieta ao assistir um desenho, sempre que precisa realizar uma atividade, a cuidadora oferece telas. Assim, a criança se distrai da rotina familiar,
não se interessa pela sua parte na rotina colaborativa, algumas esquecem até de escovar os dentes. Imagina arrumar a cama, lavar a louça e sempre que é retirada da tela fica irritada, ansiosa, faz pirraça. E aí, para acalmar, a cuidadora ou os próprios pais oferecem mais tela. Nesse ciclo, a criança perde o interesse pela brincadeira, pelo processo de criação e passa a pedir cada vez mais tela. Importante relembrarmos que as crianças não têm mecanismos de controle contra o vício e, se não supervisionadas, ficarão horas e horas em suas telas, se afastando do mundo real, distantes do contato com as pessoas. Então, compartilhamos com esse pai que também não temos um relato de luxo para fazer e que todos os dias precisamos dar as mesmas instruções aos nossos filhos, porque o ensino é diário, o amor é diário e o limite é diário. Com a cuidadora também é preciso instruir, conversar, dizer as regras da casa, os combinados que foram feitos com os filhos, mostrar os noticiários do que infelizmente tem acontecido com crianças e adolescentes que fazem uso excessivo das telas em todo o mundo. Certamente, se elas estão nas nossas casas para nos ajudar, irão se conscientizar e saber da importância de restringir o uso das telas, no mínimo como a Sociedade Brasileira de Pediatria nos recomenda. Ressaltamos que a instrução precisa ser diária também com a cuidadora. No livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, Paulo diz à igreja que estava em Corinto: eis que aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Vemos a necessidade da repetição? Até se tornar um hábito na nossa casa, precisamos repetir com amor e paciência, lembrando do que Paulo disse: e não vos serei pesado. Então, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, vamos pensar juntos no que as crianças e adolescentes devem avaliar antes de baixar aplicativos, assistir desenhos ou séries, ou seja, a consumir os conteúdos disponibilizados no mundo digital. A primeira dica é avaliar. Antes de fazer as escolhas, precisamos avaliar com os nossos filhos se os desenhos, as séries, os jogos, os canais, as redes sociais, os influenciadores digitais estão alinhados com os valores da nossa família e coerentes com a idade indicada. Quais são os valores da nossa família? Temos a Bíblia como referência de fé e de prática. Então, os conteúdos que eles estão acessando precisam falar somente de Deus? Não, mas não devem violar a doutrina bíblica, os valores cristãos e a nossa identidade como servos do Deus vivo. A segunda dica é conversar. O fato de não assumirmos determinadas narrativas presentes na sociedade, na internet, nas escolas, em outras famílias, como modo de vida, não faz com que elas desapareçam. Por isso, precisamos conversar abertamente com os nossos filhos a respeito do que eles estão fazendo e vendo online. Falar sobre a importância de fazer as boas escolhas diariamente, explicar sobre a necessidade de segurança e os possíveis riscos, bem como o impacto das suas ações. Assim, as nossas escolhas, ações, palavras e comportamento devem mostrar ao mundo que somos servos do Senhor. A terceira dica é estabelecer regras. Combine regras e acordos quanto ao tempo de tela, bem como ao tipo de conteúdo que já foi avaliado na primeira dica. Se for necessário ajustar o tempo que seu filho fica nas telas, reduza aos poucos, até chegar pelo menos no tempo indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, conforme a idade dele. Para isso, envolva atividades domésticas, delegando aquelas que são da sua responsabilidade. Arrumar a cama, enxugar a louça, encher a garrafa de água, entre tantas outras. A quarta dica é repetir. Quanto às regras e os acordos estabelecidos juntos, repita a informação quantas vezes forem necessárias. Quanto tempo, onde e quando o celular pode ser usado. Tenha paciência para ensinar com clareza, reforçar o que para nós parece óbvio e acompanhar com permanência para fortalecer o hábito. A quinta dica é conhecer. Também precisamos entender
quais são os interesses, os gostos e as curiosidades dos nossos filhos, como uma forma de aproximar e até mesmo participar da vida online. É nessa relação conosco que os nossos filhos se apropriam dos valores que ensinamos, da nossa compreensão de mundo, do nosso modo de compreender o outro e viver em sociedade. A sexta dica é explorar além das telas. Conhecendo os interesses, leiam juntos um livro sobre o tema que ele gosta, assista a um documentário sobre algo que ele deseja descobrir, sugira outros conteúdos que sejam seguros, saudáveis e que agreguem conhecimentos. Brinquem com jogos e brinquedos educativos, brinquem ao ar livre sempre que possível, estreite os laços afetivos. Que o Senhor nos conceda sabedoria para buscarmos o equilíbrio entre o melhor, o recomendado pelos órgãos de saúde e o possível para a nossa família. Que com firmeza, mas também com amor e atenção, possamos educá-los para serem bons cidadãos nesta vida e, sobretudo, na vida eterna com Deus. A paz do Senhor Jesus. No programa da semana passada, já falamos sobre a importância dos instrumentos de percussão para o louvor na igreja. Eu vou repetir. São eles que marcam e definem, dentre outras coisas, o andamento com o qual a igreja vai entoar o louvor e ajudam a que todos possam cantar juntos. Hoje a tia Janaína vai ensinar o uso de um novo instrumento de percussão que é a clave. Então, você já sabe, pega o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, classes, irmãos, que bênção estarmos juntos para mais uma aula. E hoje vamos direto aprender como tocar o instrumento de percussão que se chama clave. Nos seminários unidos em família, este instrumento é bastante tocado pelos intermediários e é uma grande bênção. Vamos então conhecer o ritmo? Aqui nós temos um compasso que está com 4 tempos, então compasso quaternário. E aqui é uma pausa de semínima. Nós já aprendemos que pausa é silêncio. Então, o primeiro tempo vai ser um silêncio. Vamos bater a clave no segundo tempo. Depois, o terceiro tempo é outra pausa de semínima, então é um silêncio. E no quarto tempo, nós vamos também bater a clave. Aqui é uma figura para o instrumento de percussão. Quando você ver esse xizinho com a haste, é para você estar tocando. Então, vai ficar silêncio, toca, silêncio, toca, pausa, som, pausa, som. Vamos conhecer agora a partitura? Aqui está. E observe que bênção! Essa, se podemos dizer assim, a partitura, que é a simbologia de como nós vamos tocar este louvor, está aqui pelo Projeto Aprendiz Júnior. Agora o quadro Perfeito Louvor para os instrumentos de percussão vai fazer o mesmo material do Projeto Aprendiz Júnior. Sabe por que isso? Porque quando nós reunirmos no Unidos em Família ou num seminário, todas as crianças vão poder tocar os instrumentos de percussão da mesma forma, aprendendo do mesmo jeito. Então, quando nós estamos lá no Unidos em Família, temos crianças de vários lugares. E com este material, todos nós aprendemos da mesma forma. Quando chegar no Unidos ou no outro encontro, nós vamos tocar da mesma forma e será uma grande bênção. Vamos continuar? Olha, aqui na introdução, nós vamos tocar como nós aprendemos no slide anterior, no segundo e quarto tempo. Então, na introdução vai fazer Mi, Fá, Sol, bate, Fá, Si, Mi. Depois, logo na primeira estrofe, não tem, olha, a bolinha de bater. Não tem. Então aqui nós iremos louvar o nosso Senhor com toda a alegria. E depois nós vamos voltar tocando, batendo no segundo e no quarto tempo. E assim será todo o louvor
que vai repetir também o instrumental na finalização, conforme a introdução. Então, primeiro eu vou explicar. Vamos voltar no slide anterior? Isso. A tia vai mostrar para vocês como vai ser esta pausa e esse bater. Olha. Abriu, bateu. Abriu, bateu. Viu? Pausa, toca. Pausa, toca. No tempo, ó. 1, 2, 3, 4. Agora vamos voltar lá na partitura. Isso, nós vamos fazer agora. Todo o louvor. E a tia vai tocar junto com vocês. Se você tiver uma clave na sua casa, pode pegar que nós vamos tocar junto agora todo o louvor. Glória a Jesus! Então, todos podem estar treinando, assistindo novamente, tanto através do programa Perfeito Louvor, né? Anunciando o Evangelho Eterno no quadro Perfeito Louvor. E também você pode colocar no YouTube Projeto Aprendiz Júnior, entrar no site e lá tem uma playlist, tem este louvor, o número dele é 50. Você pode clicar ali que vai ter disponível também essa partitura e os vídeos também. Amém? Vamos treinar bastante. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Jesus te chamou para participar de uma grande festa. Uma festa que vai acontecer no céu e que os convidados são todos os irmãos da igreja. Essa festa vai acontecer no dia que ele voltar para nos arrebatar. Mas por incrível que pareça, tem gente que não quer se preparar para participar dessa festa. E essas pessoas dão suas desculpas para não aceitar o convite. Na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, vamos entender melhor sobre esse assunto com a professora Eveline Ataídes, que vai falar conosco sobre as desculpas desta última hora. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. As parábolas de Jesus são ensinos preciosos para o tempo que nós estamos vivendo. Em breve, Jesus voltará.
Vamos conhecer na aula de hoje qual o ensino do Senhor para este momento. Vamos ler juntos a palavra de Deus, que nos diz assim: E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. Lucas 14, versículos 18 a 20. Estamos aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Cada parábola contada por Jesus traz um grande ensino para nós. E hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a parábola da grande ceia. Certa vez, Jesus contou uma parábola de um homem que fez uma grande ceia, que é um grande jantar, uma festa, e convidou muitas pessoas. Quando chegou a hora da ceia, ele mandou seu servo dizer aos convidados: Venham, pois já está tudo preparado. Mas algo muito triste aconteceu. Os convidados não aceitaram o chamado, o convite para aquela festa. Eles começaram a arrumar muitas desculpas para não participar da festa. O primeiro convidado, vejam só, disse que precisava ir ver um campo que ele tinha comprado. O outro disse que tinha comprado alguns bois e ia experimentá-los. O outro convidado disse que não poderia ir porque tinha se casado. Vejam que cada um foi cuidar das suas próprias coisas, dos seus interesses, e ninguém atendeu o convite. Então, crianças, intermediários e adolescentes, aquele senhor, o dono da festa, mandou que o seu servo convidasse todos que estivessem na rua, os pobres, os cegos, os aleijados, pois naquela grande ceia havia lugar para todos que aceitassem o convite. E o que o Senhor Jesus quer nos ensinar através dessa parábola? Aquele homem que dá a grande festa nos fala de Deus Pai. A grande ceia é a festa que acontecerá no céu, o arrebatamento da igreja. E o servo é o Espírito Santo, é aquele que nos convida a aceitar a salvação em Jesus. Mas muitos hoje estão recusando o convite do Espírito Santo. Que tristeza, não é mesmo? Porém, o pai de família não desistiu. Ele queria sua casa cheia. Então, ele disse como ao seu servo: Sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade e traz aqui todos aqueles necessitados, os pobres, os mancos, os cegos. E vocês acham que esses rejeitaram o convite? Não, eles aceitaram o chamado. Eles participaram da grande ceia, da grande festa. Que alegria para aqueles convidados! Os pobres, aleijados e cegos, crianças, intermediários e adolescentes, nos falam dos necessitados, de nós, que sabemos que somos pecadores, mas que precisamos do grande amor de Deus o Pai, que precisamos do perdão em Jesus Cristo. Por isso, nós pedimos perdão, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e participamos com muita alegria das bênçãos do Senhor. Nós, que aceitamos o convite, somos aqueles que fizemos a boa escolha, que escolhemos amar a Jesus e participar dessa grande festa que acontecerá na eternidade. E você, criança, intermediária e adolescente, você vai querer ficar de fora dessa festa? Você vai aceitar o convite? Aceite hoje o convite do Senhor. Aceite a voz do Espírito Santo que está falando ao seu coração, te convidando para esta grande festa que se aproxima. Perto está o grande momento da ceia, da volta do Senhor Jesus. E o Espírito Santo hoje está proclamando a todos e ao seu coração com alegria: venham, pois tudo já está preparado. Aleluia! Jesus em breve vem. A todos a paz do Senhor Jesus. Jesus voltará, vou me preparar.
Sempre ao final do programa, a gente faz questão de chamar a atenção de um projeto que é maravilhoso. A gente repete sempre isso, porque tem trazido resultados profundos, pessoas que têm recebido bênçãos maravilhosas do Senhor ao se beneficiarem desse projeto e que você também pode se beneficiar ou pode mandar para alguém essa informação para que essa pessoa viva essa experiência. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Olha só, é muito simples participar. É apenas uma ligação que tem que ser feita. Essa ligação é gratuita, você não paga nada por isso e você pode fazer sempre que precisar. O número está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Do outro lado da linha, alguém vai te atender, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. Isso tudo de graça. Basta apontar a câmera do seu celular, se você quiser, para o QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e o seu aparelho já vai ser redirecionado para essa ligação. Eu repito, é gratuita a ligação, você não paga nada. E tem mais, nós não vamos te pedir nada em troca. Você pode estar preocupado, será que eu vou ligar? Eles vão me pedir uma oferta, vão me pedir uma contribuição financeira? Nada disso, é tudo de graça mesmo e você liga sempre que você precisar. Quer conhecer mais sobre a nossa igreja, a Igreja Cristã Maranata, e também sobre os projetos que ela desenvolve? É muito simples, acesse as nossas redes sociais e você também pode baixar os aplicativos gratuitos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. No aplicativo da Rádio Manaim você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e pode até, se quiser, compartilhar os nossos conteúdos com pessoas que você conhece. E aqui no nosso canal no YouTube você encontra uma quantidade notável de conteúdos e uma programação sempre muito adequada para que você e sua família usufruam. Mas eu quero chamar a atenção para uma programação especial e te fazer um convite aqui. A Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã, você não pode perder. Você vai lá, acessa o nosso canal no YouTube e assiste a EBD, é maravilhoso. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E sendo da vontade do Senhor, na semana que vem estaremos juntos aqui mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada.
Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.